Imagine o silêncio da sua casa em uma manhã de terça-feira. Você acorda, sente o peso reconfortante das cobertas, o calor do café que acabou de passar. Você tem 74 anos. Olha para suas mãos enquanto segura a xícara e percebe que elas estão firmes. Você dormiu bem, sua energia é decente. Você planejou cuidar das plantas ou talvez ler aquele livro que está na cabeceira há semanas. Você se sente vivo, funcional, em paz. Mas hoje é dia de check-up anual. Você vai ao médico apenas por protocolo, nada de especial, apenas para manter as coisas nos trilhos. O médico, um sujeito atencioso, olha para o seu prontuário, faz aquelas perguntas de praxe e diz, quase como quem comenta sobre o clima: sabe de uma coisa? Vamos rodar alguns exames extras, só por segurança. 6 semanas depois, você não está mais na sua varanda. Você está sentado no consultório de um cirurgião, cercado por luzes fluorescentes frias e o cheiro metálico de hospital. O seu coração bate acelerado, não por causa de uma doença que você sentia, mas porque aqueles exames, só por segurança, encontraram algo. E esse algo disparou uma avalanche de eventos. Exames invasivos, biópsias, estresse emocional e, possivelmente, uma intervenção física para a qual o seu corpo de 74 anos não foi consultado se estava preparado. De repente, aquela vida tranquila que você estava desfrutando parece um eco distante. A vida agora é medida em consultas, recuperações dolorosas e uma queda de energia que você não tinha antes daquela primeira picada de agulha. Essa história exata acontece com muito mais frequência do que o sistema médico gosta de admitir. Existe uma engrenagem invisível que, depois que começa a girar, é quase impossível de parar. Meu nome é Dr. Franklin, e este espaço é dedicado a uma única missão: ajudar adultos com mais de 60 anos a entender o que as pesquisas científicas realmente dizem sobre a sua saúde, sem o filtro do economês médico ou do medo. O que eu vou compartilhar com você hoje não vem de um único livro de faculdade. Vem de décadas observando a literatura médica e, mais importante, de prestar atenção ao que a evidência mostra quando o sistema de saúde entra no modo piloto automático. Aqui está a verdade nua e crua, que a maioria dos colegas não vai dizer em voz alta em uma consulta de 15 minutos. Após os 70 anos, alguns dos exames médicos de rotina mais comuns podem causar mais danos do que benefícios. Isso não acontece porque a medicina está quebrada ou porque os médicos são mal intencionados. Acontece porque a matemática do risco contra o benefício muda drasticamente à medida que envelhecemos. E quase ninguém está sentado com você para fazer esse cálculo antes de imprimir a guia de exames. Nós fomos condicionados a acreditar que, quanto mais exames, melhor, e que prevenir é sempre o caminho. Mas aos 75 anos, o conceito de prevenção precisa ser redefinido. Você passou a vida ouvindo que detectar algo cedo é a chave. Mas e se eu te dissesse que, na sua idade, detectar certas coisas cedo demais pode ser a pior coisa que já te aconteceu? Hoje, eu vou caminhar com você por 5 check-ups específicos que eu, pessoalmente, reconsideraria após os 70 anos. Vou te explicar por que a matemática da vida muda. Vou compartilhar o que vi acontecer com pacientes reais. E, ao final, vou te entregar um protocolo de 5 perguntas que vai mudar completamente a dinâmica da sua próxima consulta médica. Você vai deixar de ser um passageiro no sistema para se tornar o capitão. Fique comigo em todos os 5 pontos, porque o terceiro costuma deixar as pessoas em choque, e o quinto é aquele que a maioria nunca ouviu falar até que seja tarde demais. Antes de entrarmos nos exames, você precisa dominar um conceito fundamental. Sem ele, nada do que eu disser fará sentido. Eu chamo isso de lente da longevidade. Quando você tem 50 anos, a medicina de rastreamento funciona como um relógio suíço. Você encontra um problema, trata e potencialmente ganha 30 anos de vida saudável. O investimento vale a pena. Mas após os 70, 3 coisas mudam. Primeiro,
Muitas condições detectadas em exames de rotina nunca chegariam a te prejudicar. Elas crescem tão devagar que você provavelmente morreria de velhice antes delas se tornarem um problema. Mas uma vez que aparecem em um relatório, a medicina não tem um botão de deixe estar. Ela só tem o botão de tratar. Segundo, a tolerância do seu corpo para intervenções cai. Uma cirurgia que um homem de 55 anos tira de letra em 2 semanas pode significar para um homem de 78 meses de hospitalização, perda de massa muscular, confusão mental e a perda definitiva da sua independência. E terceiro, o efeito cascata. Um exame acha uma pequena alteração. Isso gera uma tomografia. A tomografia sugere uma biópsia. A biópsia leva a um procedimento. O procedimento causa uma complicação. E, de repente, uma pessoa que entrou na clínica sentindo-se ótima está navegando em um pesadelo médico que começou com um exame que ela nem precisava. Essa é a lente da longevidade. Mantenha ela em mente agora que vamos mergulhar no primeiro exame da nossa lista. Para você entender de verdade o que acontece no consultório, eu preciso que você visualize a biologia do seu corpo não como um manual de instruções estático, mas como uma casa antiga, porém sólida. Uma casa que foi construída há 70 anos tem sua própria personalidade. As paredes têm marcas, os canos já não têm a mesma pressão de antes, mas a estrutura se sustenta perfeitamente bem. O grande erro da medicina moderna é tentar tratar essa casa de 70 anos com o mesmo rigor e as mesmas ferramentas que usaria em um edifício recém-entregue. No corpo jovem, a fisiologia é marcada por algo que chamamos de reserva funcional abundante. Se um jovem de 30 anos perde 20% da função renal por causa de um contraste de imagem ou uma desidratação, ele nem percebe. Ele tem sobra, mas em você, aos 75 anos, essa reserva já foi consumida pelo tempo. Seus rins já operam com cerca de 30 a 40% menos capacidade de filtragem do que aos 30. Não porque estão doentes, mas porque os néfrons, as pequenas unidades de limpeza do sangue, foram se aposentando naturalmente. A analogia que eu uso sempre com meus pacientes é a do motor de um carro clássico. Se você tem um motor de 1950 que está funcionando suavemente, você não o abre apenas para ver se há um arranhão no pistão. Por quê? Porque se você abrir, você vai encontrar o arranhão. E se você decidir trocar aquela peça, a peça nova pode não se ajustar ao bloco antigo. Você pode acabar com um vazamento que não existia, e o motor, que antes te levava para passear no fim de semana, acaba parado na oficina por meses. Na medicina, chamamos isso de achados incidentais, ou incidentalomas. São pequenas alterações que aparecem nos exames de imagem e laboratório, mas que nunca, em hipótese alguma, se tornariam uma doença real se tivessem sido deixadas em paz. Aqui está o que quebra com a idade e que o sistema ignora. O seu metabolismo celular é mais lento. Isso parece ruim, mas em casos de tumores é uma vantagem enorme. Um câncer de próstata em um homem de 50 anos é um incêndio em uma floresta seca. Ele se espalha rápido. O mesmo câncer em um homem de 80 anos é como uma brasa em uma floresta úmida. Ele mal se move. Ele fica ali, quieto, por 10, 15 anos. O problema é que, quando fazemos o rastreamento agressivo, nós tratamos a brasa como se fosse o incêndio. E o preço do tratamento, a radiação, a cirurgia, os hormônios, destrói a qualidade de vida de uma pessoa que teria vivido perfeitamente bem até os 95 anos com aquela pequena alteração guardada no corpo. Deixe-me desenhar a cadeia de eventos que eu vejo destruir vidas saudáveis no meu consultório quase toda semana. Ela começa com um fator simples, o excesso de zelo. Passo 1. O médico pede um teste de estresse cardíaco porque é bom ver como está o coração. Passo 2. O exame, que tem uma taxa de erro altíssima em idosos, mostra uma possível isquemia.
Passo 3. Você é encaminhado para um cateterismo, um procedimento invasivo, onde um tubo atravessa suas artérias até o coração. Passo 4. Durante o procedimento, como suas artérias são mais frágeis e menos elásticas, ocorre uma pequena dissecção ou um desprendimento de placa. Passo 5. Você sofre um acidente vascular cerebral ou um infarto ali mesmo, na mesa, tentando prevenir um infarto que você não ia ter. Passo 6. Você volta para casa com sequelas motoras ou cognitivas. Tudo isso começou com um papel de exame assinado em 30 segundos por um médico que não calculou o risco. Agora, chegamos ao momento de desmascarar o maior mito da saúde pública. A ideia de que detectar cedo é sempre igual a salvar vidas. Isso é uma mentira conveniente. A detecção precoce só salva vidas se o tratamento for eficaz, seguro e se a doença fosse realmente progredir para algo fatal no tempo de vida que o paciente ainda tem. O sistema médico brasileiro e mundial adora o rastreio porque ele é fácil de medir e gera faturamento. O Código do Seguro paga pela colonoscopia, paga pela mamografia, paga pela biópsia. Mas o sistema não tem um código para pagar o médico que senta com você por 40 minutos e diz: olha, você não precisa desse exame. Vamos focar na sua caminhada e na sua hidratação. O silêncio preventivo não dá lucro. Existem 3 fatores cruciais que você precisa entender sobre por que o seu corpo se comporta de forma diferente agora. O primeiro é a senescência imunológica. O seu sistema de defesa é mais sábio, mas menos explosivo. Ele tolera certas anomalias sem causar inflamação sistêmica. O segundo é a microcirculação. Seus capilares, os vasos mais finos, são como estradas de terra que foram usadas por décadas. Elas suportam o tráfego local. Mas se você tentar passar um caminhão pesado, ou seja, uma intervenção química agressiva ou um contraste pesado, a estrada cede. O terceiro fator é a perda de massa óssea e muscular, que reduz sua capacidade de se recuperar de uma anestesia geral. Cada hora sob anestesia após os 70 anos aumenta exponencialmente o risco de um declínio cognitivo, que muitas vezes é confundido com demência, mas que na verdade foi causado pelo estresse do procedimento desnecessário. Lembro-me de um paciente, o Sr. Carlos, um ex-marceneiro de 79 anos. Ele subia escadas, cuidava dos netos, tinha um brilho nos olhos. Um exame de rotina encontrou uma estenose carotídea, um entupimento leve na artéria do pescoço. Ele não sentia nada, mas o cirurgião disse que era uma bomba relógio. Carlos foi para a mesa de cirurgia. Teve um micro-AVC durante o procedimento. Quando o vi 2 meses depois, ele já não conseguia segurar as ferramentas de marcenaria. A mão tremia. O olhar estava vago. O sistema consertou o cano entupido, mas a casa desabou no processo. E a tragédia é que aquele entupimento provavelmente estava lá há 20 anos, estável, e nunca teria causado um derrame. A biologia tem uma lógica de sobrevivência. Aos 70, o corpo prioriza a homeostase, o equilíbrio, sobre a perfeição. O médico que busca a perfeição em um corpo de 75 anos é um perigo para o paciente. Nós precisamos buscar a funcionalidade. Se você está urinando bem, se não tem dor no peito ao caminhar, se seu intestino funciona, por que introduzir um risco de 1% de complicação grave por um benefício teórico de 0,1%? A matemática não fecha. E é sobre essa matemática, sobre o que o sistema te empurra e como você pode dizer não com segurança, que vamos aprofundar a partir de agora. Sabe o que acontece quando você fecha a porta daquele consultório e o médico fica sozinho com o computador? Ele tem exatamente 3 minutos para preencher suas guias, organizar o faturamento do plano de saúde e se preparar para o próximo paciente que já está esperando há 20 minutos lá fora. Eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. A medicina moderna, da forma como está estruturada hoje, não foi desenhada para te manter saudável.
Ela foi desenhada para gerenciar doenças crônicas. Existe um código de faturamento para uma cirurgia de catarata. Existe um código para uma angioplastia. Existe um código para prescrever um remédio de pressão. Mas não existe um código no sistema que pague o seu médico para sentar com você e investigar por que o seu equilíbrio está falhando, ou como evitar que você entre em uma cascata de intervenções desnecessárias. O sistema lucra com o seu tratamento, não com a sua autonomia. E eu não estou falando de uma conspiração de vilões de terno. Estou falando de uma falha estrutural. O médico médio tem 12 minutos para te atender. Nesses 12 minutos, é impossível ele aplicar a lente da longevidade que discutimos. É muito mais rápido e seguro, do ponto de vista jurídico dele, seguir um protocolo de melhor prevenir, do que gastar tempo explicando por que aquele exame pode ser uma armadilha. O resultado? Você acaba sendo tratado como uma média estatística, e não como um indivíduo de 74 anos com uma história única. É por isso que as soluções padrão muitas vezes falham miseravelmente com você. Já percebeu como as recomendações são sempre as mesmas? Tome este diurético, passe esta pomada, coma menos sal. Vamos pegar o exemplo da dieta genérica de comer menos. Quando um médico diz isso para um jovem de 30 anos, o corpo desse jovem queima gordura. Quando ele diz isso para você, sem uma orientação específica sobre proteínas, o seu corpo, que já luta contra a perda de massa muscular, começa a devorar os próprios músculos para obter energia. Você perde peso, sim, mas perde a força para levantar da cadeira. O médico olha para a balança, vê que o número baixou e diz: parabéns. Mas ele não viu que você ficou mais frágil, mais propenso a uma queda e com um metabolismo ainda mais lento. Ele tratou o número, não o paciente. E aqui entra o ponto onde eu preciso ser duro com você. Você também está cometendo erros, muitas vezes por acreditar no que ouve por aí. O primeiro erro clássico: a automedicação com suplementos naturais. Eu vejo pessoas de 70 anos tomando 20 cápsulas por dia porque faz bem para a memória, ou ajuda na articulação. Saiba que cada uma dessas cápsulas precisa ser processada pelo seu fígado e filtrada pelos seus rins. Lembra que eu disse que seus rins já estão operando com 30% a menos de capacidade? Você está sobrecarregando o sistema de filtragem da sua casa com produtos que, na maioria das vezes, não têm evidência científica nenhuma. Você está pagando caro para dar trabalho extra para um órgão que só queria um pouco de descanso e hidratação. O segundo erro é ignorar o treinamento de equilíbrio em favor da pílula de densidade óssea. Você faz o exame de densidade, dá um pouco de osteoporose e começa o remédio. Mas o remédio não impede você de cair. O que mata no envelhecimento não é o osso poroso em si, é o impacto do quadril no chão. Se você gasta R$ 500 por mês em remédios, mas não gasta 10 minutos por dia treinando sua estabilidade lateral, você está protegendo a estrutura, mas deixando o motorista dirigir bêbado. O erro aqui é a lógica invertida. Você busca a solução na farmácia para um problema que se resolve no corredor de casa. O terceiro erro, e este é quase universal, é a desidratação crônica mascarada. Com a idade, o mecanismo da sede no cérebro atrofia. Você não sente sede como sentia aos 20 anos. Aí você vive em um estado de desidratação leve. O sangue fica mais viscoso. O coração precisa fazer mais força. A confusão mental aparece. E sabe o que acontece? O médico prescreve um remédio para a pressão e outro para a memória. Quando, na verdade, 2 copos de água a mais por dia resolveriam metade do problema. É o erro da complexidade. Você busca uma explicação médica complexa para uma falha básica de manutenção biológica. Por que esses erros custam tão caro agora? Porque aos 70 anos, você está pagando o que eu chamo de imposto fisiológico de luxo. Na juventude, o corpo é elástico. Se você erra, ele se regenera em 48 horas. Agora,
A regeneração é um processo lento, caro para o organismo. A sua microcirculação é mais frágil. Imagine que as estradas que levam nutrientes para as suas células agora são ruelas estreitas e cheias de obstáculos. Qualquer processo inflamatório causado por um erro, seja um remédio desnecessário ou uma desidratação, demora 3 a 4 vezes mais para ser limpo pelo sistema imune. O acúmulo de tecido cicatricial e a perda de elasticidade nos tecidos fazem com que cada pequena agressão deixe uma marca permanente. O preço da ignorância sobre o próprio corpo triplica depois dos 60. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque o que eu estou dizendo pode soar assustador, mas a intenção é exatamente o contrário. É te dar o poder que o sistema te tirou. Antes de passarmos para a parte prática, eu quero muito saber quem está aqui comigo. Digite nos comentários a sua idade e de qual cidade você está assistindo. Eu leio cada um desses comentários. Por quê? Porque se eu souber que a maioria de vocês tem 75 anos e vive em cidades quentes, por exemplo, o meu próximo vídeo vai ser focado exatamente em como proteger seus rins e seu coração nesse cenário. Esse canal é uma conversa, não uma palestra. Me conta a sua experiência. Você já teve algum exame que gerou uma confusão sem fim na sua vida? Compartilhe aí. Isso ajuda outros que estão passando pelo mesmo agora. A boa notícia no meio de tudo isso é que o corpo humano é incrivelmente resiliente, mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, se você der a ele os estímulos corretos e parar de agredi-lo com intervenções inúteis. A correção de rumo não exige uma conta bancária de milionário, nem viagens para clínicas na Suíça. As ferramentas que realmente mudam o jogo da longevidade e da prevenção real estão muito mais perto do que você imagina. Elas estão na sua cozinha, no seu corredor e na forma como você acorda todos os dias. Agora que você já entende a armadilha do sistema e os erros que vinha cometendo, eu vou te mostrar exatamente o que fazer. Vou te entregar o protocolo prático para você aplicar a partir de amanhã. O princípio fundamental que rege tudo o que vou te ensinar agora é simples. A recuperação do seu corpo aos 70 anos acontece de dentro para fora, através da preservação da sua reserva funcional e não através de intervenções externas agressivas. Esqueça as farmácias de manipulação caras ou os tratamentos experimentais de última geração. O protocolo que realmente funciona é barato, é lógico e respeita a sua fisiologia atual. A primeira ferramenta que você deve carregar para dentro de qualquer consultório é o que eu chamo de protocolo das 5 perguntas. Se o seu médico sugerir um exame de rastreio ou um procedimento por segurança, você não vai apenas balançar a cabeça. Você vai abrir o bloco de notas do seu celular ou pegar um papel e perguntar: 1. Qual é a taxa de falso positivo desse teste para a minha idade? Isso obriga o médico a admitir que o exame pode estar errado em até 40% das vezes. 2. Se este teste encontrar algo, quais são as opções realistas de tratamento para alguém com o meu histórico? Se a resposta for uma cirurgia que você não está disposto a encarar, o teste perde o sentido. 3. Qual é o risco do procedimento em si? Todo cateterismo, biópsia ou cirurgia tem um risco de complicação imediata. Você precisa saber se o risco da cura é maior que o risco da observação. 4. O que acontece se decidirmos apenas monitorar em vez de tratar? Para muitas condições aos 75 anos, o acompanhamento vigilante é a conduta de ouro. 5. Existe uma intervenção não invasiva de estilo de vida que tenha eficácia comparável? Muitas vezes, uma mudança na caminhada ou na hidratação substitui um stent ou um remédio de uso contínuo. Agora, vamos à sua rotina diária. O seu dia começa na noite anterior, mas a sua primeira ação ao acordar define o seu metabolismo. Pela manhã, logo após levantar, seu corpo está em um estado de desidratação celular. Em vez de ir direto para o café, você vai ingerir 400 ml de água em temperatura ambiente.
Não gelada, para não causar um choque térmico no trato digestivo, e não fervendo. Adicione uma pitada mínima de sal marinho para repor eletrólitos básicos. Isso acorda seus rins sem a pressão da cafeína. 30 minutos depois, sua primeira refeição precisa ser focada em proteína de alta absorção. Para você, o número mágico é 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Se você pesa 70 quilos, precisa de cerca de 90 gramas de proteína por dia. Sem isso, você perde músculo toda vez que caminha. Ao longo do dia, a regra é a microhidratação. Não beba 1 litro de uma vez. Beba 150 ml a cada hora. O seu rim processa melhor pequenos volumes constantes do que grandes enxurradas. À noite, o protocolo muda para a proteção neurológica. O seu cérebro precisa de resfriamento. Mantenha o quarto a uma temperatura ligeiramente mais baixa e interrompa qualquer tela, celular ou TV, 60 minutos antes de deitar. A luz azul aos 70 anos suprime a melatonina de forma muito mais agressiva do que aos 20, destruindo a qualidade do seu sono profundo, que é quando o seu cérebro faz a limpeza de detritos metabólicos. Para a prática física, esqueça a ideia de que você precisa de uma academia barulhenta. Você vai realizar o protocolo de estabilidade de 3 minutos todos os dias, preferencialmente perto de uma parede para segurança. Minuto 1. Fique em um pé só por 30 segundos de cada lado. Isso dispara sinais proprioceptivos para o seu cérebro, reforçando as conexões neurais que impedem quedas. Se estiver fácil, tente fechar os olhos por apenas 2 segundos. Minuto 2. Agachamento isométrico na parede. Encoste as costas na parede e desça como se fosse sentar em uma cadeira invisível. Segure por 10 a 15 segundos e repita 3 vezes. Isso fortalece os quadríceps, os músculos que garantem que você consiga levantar do sofá ou do vaso sanitário sem ajuda. Minuto 3. Drenagem linfática manual simples. Sentado, massageie suavemente a parte de trás dos seus joelhos e as suas virilhas com movimentos circulares. Isso auxilia o retorno venoso, que na sua idade costuma ser preguiçoso, reduzindo o inchaço nas pernas e a carga sobre o coração. Para colocar tudo isso em prática, siga este plano de 4 semanas. Na primeira semana, o seu único objetivo é a hidratação e a preparação mental. Você vai bater a meta de 35 ml de água por quilo de peso e vai escrever as 5 perguntas em um papel para a sua próxima consulta. Nada mais. Estamos preparando o terreno. Na segunda semana, introduzimos a integração neurológica. Você vai somar a hidratação, o protocolo de estabilidade de 3 minutos, todas as manhãs, após o primeiro copo de água. Você começará a notar que sua passada ao caminhar está mais firme e sua mente mais clara. Na terceira semana, o foco é o reforço estrutural. Você vai ajustar sua ingestão de proteínas. Garanta que em todas as refeições, café, almoço e jantar, haja uma fonte clara de proteína, ovos, carnes magras, peixes ou leguminosas. É aqui que a fadiga crônica começa a desaparecer. Na quarta semana, faremos a consolidação sistêmica. Você mantém a hidratação, o exercício de 3 minutos, a proteína e adiciona a higiene do sono, sem telas à noite. Os resultados não serão uma mágica de um dia para o outro. Em 7 dias, você notará que a urina está clara e que a cabeça pesa menos à tarde. Em 3 semanas, sua força nas pernas será visivelmente maior. Em 3 meses, os seus exames de sangue, aqueles que realmente importam, como a função renal e os marcadores de inflamação, mostrarão uma estabilidade que o seu médico provavelmente não esperava encontrar. O seu marcador de sucesso não é um número em um laudo de imagem. O seu marcador de sucesso é a facilidade com que você amarra o seu sapato, a distância que você caminha sem perder o fôlego e a clareza com que você conversa com seus amigos.
A medicina que realmente importa para você agora é aquela que te mantém fora do hospital e dentro da sua própria vida. Trate o seu corpo com a sabedoria que a sua idade exige, e ele responderá com a resiliência que você ainda possui. O poder de decidir o que entra no seu corpo e qual intervenção é aceitável é inteiramente seu. Use-o.